Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos estudar concordância verbal, um assunto muito importante para concursos, também para saber no dia a dia, para que você comunique, para que você escreva de forma mais eficiente. Tendo dito isto, vamos iniciar a aula. O que é concordância verbal? Concordância verbal é uma relação de adequação entre o verbo e o sujeito. Ou seja, se o sujeito está no plural, o verbo deve ser conjugado no plural. Então, isso é a concordância verbal. Isso significa que o verbo deve assumir a mesma pessoa gramatical e o número do sujeito. Se o sujeito é a terceira pessoa do singular, o verbo deve ser conjugado de acordo com essa pessoa. Veja esses dois exemplos aqui. O candidato leu o edital. Os candidatos leram o edital. Veja que quando o sujeito aqui é o candidato, ele, a terceira pessoa do singular, o verbo também fica conjugado de acordo. Leu, ele leu. Agora, quando o sujeito é candidatos mais de uma pessoa, eles, o verbo é conjugado desta forma. Eles leem, eles leram. Por isso, dizemos, os candidatos leram o edital. Como fazemos a concordância verbal? Para fazer a concordância verbal, nós temos que concordar o verbo com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra principal do sujeito. Geralmente é um substantivo ou pronome. Vejamos alguns exemplos para que fique bem mais claro. Observe aqui. O conjunto de regras foi alterado. O conjunto de regras. Qual que é o núcleo do sujeito aqui? Qual que é a parte mais importante? Conjunto. Então, conjunto aqui é o núcleo do sujeito. E é com o núcleo do sujeito que o verbo vai concordar. O conjunto de regras foi alterado. Foi. Ele foi. Então, aqui, como vimos, conjunto de regras, conjunto é o núcleo do sujeito, está no singular. Por isso, o verbo também fica no singular. Foi e não foram. Se eu digo bem assim, os conjuntos de regras foram alterados. Neste caso, o verbo fica foram para concordar com conjuntos, certo? A lista de aprovados saiu ontem. A lista de aprovados saiu ontem. Veja, o núcleo do sujeito aqui é a palavra lista. Por isso que o verbo está saiu, está conjugado no singular. Ele saiu, ela saiu. Se eu digo as listas saíram, o verbo não fica mais saiu, ele fica saíram para concordar. Então, isso que é a concordância verbal. Como devemos concordar de forma correta? Sujeito e verbo. Mais um exemplo. Os erros nas questões discursivas prejudicaram os candidatos. Erros aqui é o núcleo do sujeito. Como você pode ver, temos várias informações aqui. Os erros nas questões discursivas. Depois que temos o verbo prejudicaram. Prejudicaram está concordando com erros, o núcleo do sujeito. Então, quando você for responder a uma prova ou escrever, é importante que você encontre qual que é o núcleo do sujeito, pois o verbo deve concordar com ele. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Agora, uma dica para quando você for fazer a prova é que esses termos que começam com de, em, com, para, eles não são o núcleo do sujeito. Não. Observe aqui no primeiro exemplo novamente. O conjunto de regras foi alterado. Está vendo este de aqui, esta preposição? Ela não é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito vem antes. Conjunto.
Da mesma forma aqui, a lista de aprovados. Temos este D aqui, mas ele não é o núcleo do sujeito. O que vem depois dele também não é o núcleo do sujeito. Da mesma forma com o terceiro exemplo. Os erros nas questões, depois aqui desse nas, não temos o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito vem antes, neste caso. Os erros. Às vezes temos várias informações numa frase para que fique mais confuso na hora da prova. Então é importante que você esteja sempre atento a isso. Concordância verbal com o sujeito simples. O que é um sujeito simples? É aquele que possui apenas um núcleo. Daqui a pouco vamos estudar sujeito composto. Você vai entender melhor qual é a diferença. Mas o sujeito simples, ele tem apenas um núcleo, por isso esse nome, simples. Então, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Temos apenas um núcleo, o verbo vai concordar com este único núcleo que temos. O fiscal explicou as orientações. Qual é o núcleo do sujeito aqui? Fiscal. Portanto, explicou, está concordando com o núcleo do sujeito. A dificuldade da prova assustou muitos candidatos. Veja, dificuldade, núcleo do sujeito. Ela assustou. Verbo está concordando aqui. A dificuldade da prova assustou. Cada aluno recebe o cartão resposta. Novamente aqui, cada é um pronome indefinido e é um sujeito simples. Por isso, recebeu e não receberam. Ninguém reclamou do gabarito. Ninguém, aqui outro pronome indefinido, o verbo está concordando. Reclamou. Ninguém reclamou com o gabarito. Atenção, os pronomes cada, alguém, ninguém, tudo, eles exigem que o verbo esteja no singular. Por isso que eu digo, cada aluno recebeu. E não cada aluno receberam, porque dessa última forma está incorreto. Vimos como funciona a concordância com o sujeito simples e agora vejamos com o sujeito composto. O sujeito composto, ele tem dois ou mais de dois núcleos. Vamos ver um exemplo aqui, olha só. Sujeito composto antes do verbo. Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, a concordância é obrigatoriamente no plural. Veja, nós temos sujeito composto e depois do sujeito composto nós temos o verbo. E esse verbo aqui, ele deve permanecer no plural, pois o sujeito é composto. Português e matemática caem no concurso. Aqui, olha só, os núcleos do sujeito. Os núcleos são português e matemática. Português e matemática. Aqui nós temos dois núcleos, portanto, um sujeito composto. Se temos um sujeito composto, o verbo permanece no plural. Caem. Português e matemática caem no concurso. O diretor e o coordenador assinaram o documento. Neste exemplo aqui, onde está o núcleo do sujeito? Onde estão os núcleos do sujeito? O diretor, o outro é o coordenador. Então, nós temos sujeito composto. Sujeito composto porque nós temos dois núcleos. E, por isso, o verbo fica no plural. Assinaram. Eles assinaram. O diretor e o coordenador. Leitura, interpretação e gramática exigem atenção constante. Aqui, neste período, nós temos três núcleos do sujeito. Veja, leitura, interpretação e gramática, sujeito composto. Portanto, novamente, o verbo fica no plural. Leitura, interpretação e gramática exigem atenção constante. Mas nós temos uma exceção. Veja, o verbo pode ficar no singular quando os núcleos são sinônimos ou expressam uma ideia gradativa. Lembre-se, a regra é a seguinte: se eu tenho dois ou mais núcleos do sujeito,
o verbo permanece no plural. Mas se esses núcleos, eles são sinônimos, são palavras que são sinônimas uma da outra, o verbo pode ficar no singular. Observe esta frase aqui: o medo, o pavor, o terror. Essas três palavras são sinônimas. O medo, o pavor, o terror. Tomava conta da população. Por isso que eu posso dizer tomava, pois elas são sinônimas. Se fossem palavras diferentes, se elas não fossem sinônimas, eu não poderia falar desta forma. Eu teria que falar tomavam e não tomava. Mas, como são sinônimas, posso falar assim: o medo, o pavor, o terror tomava conta da população. Até agora nós vimos concordância verbal com frases nesse formato: sujeito e depois do sujeito, o verbo. Primeiro sujeito e depois verbo. Mas nós também temos frases que funcionam assim. Primeiro nós temos o verbo e depois o sujeito. Frases que estão em uma ordem diferente. E se o sujeito composto ele vem depois do verbo, a concordância tem duas possibilidades. Observe aqui. Sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito composto, ou seja, sujeito que tem dois ou mais núcleos, vem depois do verbo, a língua admite duas possibilidades. Nós temos duas formas de fazer a concordância quando o sujeito vem depois do verbo. A primeira é: o verbo fica no plural, concordando com todos os núcleos. Então, temos dois ou mais núcleos. A primeira possibilidade é que deixamos o verbo no plural, conjugado na terceira pessoa do plural. Segunda alternativa: o verbo pode permanecer no singular, concordando com o núcleo que esteja mais próximo dele. Embora tenhamos dois núcleos ou mais núcleos do sujeito, quando eu tenho primeiro o verbo e depois o sujeito, o verbo ele pode concordar com todos os núcleos, dois ou mais, ou ele pode concordar com o núcleo que esteja mais perto dele. Veja este exemplo. Chegaram o professor e os alunos. Quais são os núcleos aqui desse sujeito? Professor e alunos. Temos dois núcleos, portanto, sujeito composto. Aqui o verbo está no plural. Chegaram. Eles chegaram. Chegaram o professor e os alunos. Mas a mesma frase pode ser dita de outra forma. Chegou o professor e os alunos. O que aconteceu aqui? Eu peguei o verbo chegar e concordei com o sujeito que está mais próximo dele. Qual é o sujeito que está mais próximo? O professor. Por isso eu digo chegou concordando com o professor, depois o restante da frase e os alunos. Foram aprovados o candidato e a candidata. Quais são os núcleos do sujeito aqui nesta frase? Candidato e a candidata. Temos dois núcleos, portanto, o verbo fica no plural. Foram. Foram aprovados o candidato e a candidata. Porém, eu também posso concordá-lo no singular, dizendo assim: foi aprovado o candidato e a candidata. Esse foi está concordando com a palavra candidato. Foi aprovado o candidato e a candidata. Viu? Nesse caso, nós temos duas possibilidades para fazer a concordância. Nesta parte da aula, vamos ver quais são os casos mais cobrados em concurso. Aqui no item 4.1 temos expressões partitivas. Expressões partitivas são expressões que expressam uma parte de um todo, uma parte de algo maior. Alguns exemplos são a maioria de, a maior parte de, grande parte de, metade de, uma porção de, uma parte de, e assim por diante.
Essas são expressões partitivas, porque elas expressam uma parte de algo maior. Quando eu digo uma parte de, eu não estou falando sobre um todo, estou falando sobre uma parte, uma fração. E quando usamos expressões partitivas, olha só, elas geram dupla possibilidade de concordância, dependendo do foco da frase. Quando usamos expressões partitivas, o verbo ele pode ficar no singular ou no plural, dependendo do foco que você quer dar quando você está falando ou escrevendo. Veja esses exemplos aqui. A maioria dos candidatos foi aprovada. A maioria dos candidatos foi aprovada. Quando eu falo assim, quando eu digo foi, esse foi está concordando com a maioria. Então, o foco é no conjunto, na maioria, nas pessoas que foram aprovadas. O foco está no conjunto. A maioria dos candidatos foi aprovada. Mas eu também posso falar dessa forma. A maioria dos candidatos foram aprovados. A maioria dos candidatos foram aprovados. Nesse caso, o foco é outro. Veja que o verbo está no plural. Foram, foram aprovados. O foco está nos indivíduos, nas pessoas que foram aprovadas. A maioria dos candidatos foram aprovados. Grande parte dos alunos faltou. Quando eu digo assim, faltou, está concordando com grande. Está concordando aqui porque o foco é na grande parte de pessoas que não estavam presentes. Grande parte dos alunos faltou. Eu também posso falar assim: grande parte dos alunos faltaram, com um verbo no plural. Faltaram, eles faltaram. Por que eu posso falar assim? Porque quando eu digo grande parte dos alunos faltaram, está concordando com a palavra alunos. O foco está nas pessoas, nos sujeitos que faltaram, que não foram à escola. Então, lembre-se, quando estamos usando essas expressões aqui, nós podemos concordar o verbo tanto no singular quanto no plural. Concordância verbal com nomes próprios que estejam no plural. Quando temos um nome próprio, ele está no plural, a concordância funciona de duas formas. O exemplo que eu trouxe aqui é Estados Unidos. Estados Unidos é um nome próprio, nome de um país que está no continente norte-americano. Veja só, quando nós não estamos usando o artigo, o verbo fica no singular. Agora, se nós usamos o artigo, o verbo fica no plural. Caso você não se lembre o que é um artigo, assista novamente a aula em que explico sobre isso. Estados Unidos é uma potência mundial. Eu não usei artigo, eu não disse os Estados Unidos, disse apenas Estados Unidos é uma potência mundial. No primeiro exemplo, como eu não tenho artigo, o verbo vai ficar no singular. Estados Unidos é uma potência mundial. Agora, caso eu coloque o artigo os Estados Unidos, a concordância verbal já vai mudar. Eu não falo os Estados Unidos é. Nesse caso, eu tenho que falar são. Os Estados Unidos são uma potência mundial. Resumindo, sem artigo, verbo no singular. Estados Unidos é. Artigo, verbo no plural. Os Estados Unidos são. Alguns casos que podem gerar dúvidas, aqui na parte 5.1. Estruturas com é preciso, é necessário, é permitido. Como que fazemos a concordância nesse caso? Quando não há artigo acompanhando o substantivo, a expressão fica invariável. O que isso quer dizer? Quando nós não temos um artigo, o, a, que está acompanhando o substantivo, a expressão fica invariável, ela não vai mudar de forma. É proibido entrada. Veja, aqui eu não estou falando é proibido a entrada. Estou falando é proibido entrada.
Como eu não tenho nenhum artigo aqui, eu não estou usando a, é proibido, fica desta forma. É proibido e não é proibida. É necessário estudo. Novamente, nós não temos artigo aqui, por isso fica. É necessário estudo, concordando necessário com estudo. É preciso coragem para mudar. Não temos artigo, continua da mesma forma. É proibido, é necessário, é permitido. Agora, se eu uso um artigo, a concordância fica diferente. Eu concordo de outra forma. Observe aqui o mesmo exemplo que a frase de cima, de uma forma um pouco diferente. É proibida a entrada. É necessária a permissão. Por que que aqui embaixo dizemos assim? É proibida a entrada e não é proibido entrada? Porque aqui embaixo nós estamos usando o artigo a. E quando usamos o artigo a expressão é proibido, ela deve concordar com o artigo. Então fica é proibida a entrada. É necessária a dedicação. Se por acaso eu retirar o artigo daqui, o artigo a frase ficaria igual está em cima. É proibido entrada, é necessário dedicação. Mas, quando uso o artigo, essas estruturas é proibido, é necessário, é permitido, elas vão mudar de forma, de acordo com o artigo. Agora vamos falar de dois verbos que às vezes causam confusão: verbo haver e verbo fazer. O verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, ele é impessoal. Isso significa que ele não possui sujeito e fica no singular. Ele vai ficar havia e não haviam. Ele vai concordar com a terceira pessoa do singular. Foi, havia, tinha, etc. Havia muitas questões difíceis na prova. Aqui, quando eu digo havia, estou falando no sentido de existir. Por isso eu digo havia e não haviam. Há candidatos preparados. Novamente, sentido de existir. Há muitas pessoas que estão preparadas. Há muitos candidatos preparados. Por isso eu digo há, na terceira pessoa do singular. Houve erros na correção. Eu digo houve e não houveram erros na correção. Porque quando ele tem o sentido de existir, está sendo usado para falar que algo existe ou que mais de uma coisa, que várias coisas existem, ele permanece na terceira pessoa do singular, porque ele é um verbo impessoal. O mesmo acontece com o verbo fazer, quando ele é usado para falar sobre o tempo, para indicar o tempo decorrido, um tempo que se passou. Ele também é impessoal e fica conjugado na terceira pessoa do singular e não no plural. Faz 2 anos que estudo para concursos. Faz e não fazem. É bem comum que algumas pessoas falem, fazem, porque aqui estou falando 2 anos, mas está incorreto desta maneira. Quando vamos falar sobre passado, sobre tempo decorrido, e estamos usando o verbo fazer, ele permanece assim, faz. Faz 2 anos que estudo para concursos. Fazia e não faziam. Fazia meses que aguardávamos o edital. Aqui, novamente, falando sobre passado. Por isso, fala-se fazia 2 meses que aguardávamos o edital. E assim chegamos ao fim desta aula. Eu espero que você tenha gostado, que tenha entendido. E como eu sempre digo, caso tenha alguma dúvida, mande mensagem para mim para eu te ajudar, para eu te explicar, ok? Tchau e até a próxima aula.